pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 104, dos versículos 27 ao 33, para quem acompanha pela Bíblia Ave Maria, Salmo 103, do 27 ao 33, diz assim a palavra de Deus: Todos de ti esperam que a seu tempo o Senhor lhes dê o alimento. Tu lhes forneces e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de bens. Se escondes teu rosto, desfalecem. Se a respiração lhes tiras, morrem, voltam ao pó. Mandas teu espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor com suas obras. Ele olha a terra e fala saltar. Toca os montes e fumegam. Quero cantar ao Senhor enquanto eu viver. Cantar a meu Deus enquanto eu existir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, todos, Senhor, todos de ti esperam que a seu tempo o Senhor lhes dê o alimento. O Senhor lhes forneces e eles o recolhem. Tu, Senhor, abres a tua mão e eles saciam-se de bens. Mas se escondes teu rosto, Senhor, desfalecem. Se a respiração lhes tiras, morrem e voltam ao pó. Mandas teu espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor com suas obras. Ele olha a terra, faz a terra saltar, toca os montes e eles fumegam. E eu quero cantar ao Senhor enquanto eu viver, cantar a meu Deus enquanto eu existir, em todas as coisas, em todas elas, eu quero estar com o meu Senhor. E se o seu coração estiver unido a Deus, preste muita atenção nisto, porque não sou eu quem estou dizendo isso para você, estou apenas transmitindo. Mas quem lhe diz isso é o próprio Deus. Se o seu coração estiver unido a Deus, dificilmente o Senhor vai negar qualquer coisa boa que você lhe peça. Dificilmente. Se o seu coração estiver unido ao Senhor, praticamente todas as suas boas orações serão atendidas. Por que eu estou dizendo aqui boas orações ou qualquer coisa boa que você lhe peça? Porque na nossa inexperiência, na nossa falta de sabedoria, nas nossas intenções contaminadas, marcadas pelos nossos sentimentos, que são muito frágeis e tendenciosos, muitas vezes nós pedimos a Deus o que não é bom. Pedimos coisas que não são boas para nós e pedimos coisas que não são boas para as outras pessoas. A gente pode, pensando que está pedindo justiça, às vezes a gente pedir só desforra, retaliação. Então a gente acha que está pedindo uma coisa boa, mas está pedindo uma coisa ruim. A gente pede a Deus que nos cure, né, como a prostituta que pede a cura do seu corpo, para que ela possa voltar a trabalhar na prostituição, entende? Pensa que está pedindo uma coisa boa, mas uma coisa ruim.
A cura do corpo é uma coisa boa, mas a finalidade pela qual está pedindo é para terminar de danar a alma dela, alimentar ainda mais esse vício, porque vira um vício. Pode até começar pela necessidade, mas depois vira um vício. Vou até me estender nesse exemplo porque eu acho que ele é importante. Eu atendi uma moça que toda a derrocada da vida dela começou aos 9 anos de idade, quando o pai dela estuprou. O pai dela passou a dormir com ela, porque aos 9 anos a mãe dela faleceu. Isso acabou com a vida dessa menina. Convivi com ela durante muitos anos. Acabou com a vida dela. Porque aos 9 anos ela perdeu o gosto por si mesma, passou a desprezar o próprio corpo, entendeu que ela não valia nada, porque se o pai dela fazia isso com ela, então ela não valia nada, porque ele a usava. E rapidamente ela começou a se envolver com homens, com mulheres. Aos 11 anos de idade, ela já era assim, prostituta por dinheiro, aos 11 de idade, que ela entendeu que dava para ganhar dinheiro com isso. A prostituição nunca vem sozinha, então junto veio o vício do cigarro, que foi o último. Eu acompanhei essa moça por anos. O último vício que ela deixou foi o do cigarro. Mas ela era viciada em cocaína, ela era alcoólatra, viciada em cigarro e era prostituta profissional, tinha cafetão e tudo mais. Então, numa certa altura, aquele rancor se tornou dentro dela uma coisa tão grande, tão pesada, que desandou uma opressão espiritual na vida dela. Então, mesmo ela enfronhada nessa vida de pecado, por causa do que estava acontecendo na alma dela, e estava insuportável, ela começou a frequentar, ali na época, a Igreja da Cúria, onde o padre Marcelo Rossi, ele celebrava. O padre Marcelo, naquela época, celebrava ali as missas. E ali, cada vez que ela participava da missa, manifestavam esses problemas espirituais, porque ela caía. E se você quiser saber o retrato do que acontecia com ela, leia os evangelhos, onde Jesus expulsava esses males da pessoa. Era igual. O povo que ajudava ali na missa, cansado, porque toda missa era assim, eles levaram ela lá na nossa casa da Canção Nova, ali na Washington Luiz, e entregou essa moça lá e disse assim: a gente já fez a nossa parte, agora é a vez de vocês se virem. Nós não recebemos ela mais lá, não foi o padre Marcelo, tá? Foi a equipe que cuidava ali, estava cansada de apanhar, porque ela ficava fora de si. Disse: agora vocês precisam repartir o fardo com a gente, porque lá a gente não aguenta mais. E eu achei que essa moça ela não ia mais voltar ali depois daquele primeiro dia, porque ela não conversou com a gente, ela não se apresentou, ela não respondia aos estímulos, ela ficou com uma cara horrível, mas de semana para semana ela estava lá. Depois de uns 2 meses, indo toda quinta-feira, era uma quinta-feira que ela ia, que era o nosso dia de adoração, né? Nosso grupo nesse dia, toda quinta-feira ela ia, mas não falava com ninguém, nós não sabíamos como era a voz dela. Mas eu sempre cumprimentava, passava por ela, falava: bom dia, fulana. Um dia ela respondeu. O dia que ela respondeu, eu voltei lá. Eu falei: então você tem língua, né? Eu falei: então você fala? Então você só está de gracinha mesmo, pirraçando? Eu falei: que bom saber que você tem voz. Bom dia, e fui cuidar da minha vida. A partir dali ela começou a falar. Um dia ela chegou para mim e disse assim: eu quero muito que você reze por mim. Porque nesses meses que ela ficou lá, ela foi acompanhando o meu ministério. Eu atendia muitas pessoas que iam na casa, muitas, pessoalmente, particularmente. E ela não estava durante os atendimentos, porque eles eram particulares, mas ela via o que acontecia com as pessoas, como elas chegavam e como saíam depois de receber a oração. E ela chegou para mim e disse: eu quero muito que você reze por mim. Mas ela já tinha sido atendida na outra igreja,
as pessoas já tinham rezado por ela. Eu falei, olha, eu posso rezar por você, mas você vai precisar fazer as coisas que eu disser. Porque se eu achar que você está gastando meu tempo brincando comigo, vai ser uma vez só, eu não te atendo mais. Porque para te ajudar eu tenho todo o tempo do mundo, mas para virar brinquedo na sua mão eu não tenho nenhum tempo. Você vai levar a sério? Sim, eu vou. Vai começar e vai continuar o acompanhamento até o fim. Eu vou, Márcio. Eu falei, se você abandonar o acompanhamento, eu vou entender que você não está levando a sério. Não, eu vou até o fim. Fui rezar por essa menina. E na hora da oração teve uma manifestação diabólica horrorosa. Desculpa até contar assim, mas eu acho importante você entender que essas coisas existem. Ninguém sabia o que eu contei já no começo da pregação, que ela tinha sido violada pelo pai, mantida nessa situação. Durante a oração, foi horrível, precisamos de 8 homens para manter essa menina no lugar, porque ela ficava com uma força fora do normal. É uma coisa feia de ver. Já tinha 2 horas que nós estávamos orando por ela, e a situação não se resolvia. Então eu fui diante de Jesus no Santíssimo e disse, ela é tua, ela não é minha. Se o Senhor que pode não a liberta, eu que não posso, é que não vou. Então eu estou dizendo para o Senhor, Jesus, que tudo que eu sabia, o que eu podia pedir, a oração que eu podia fazer, eu já fiz. Então eu não quero ser Pilatos, não. Mas eu vim aqui só para lavar minha consciência e dizer para o Senhor que eu vou mandar os homens largarem ela. Vou ficar com ela até ela se acalmar e ela vai embora do jeito que ela chegou. Porque o único que pode libertá-la é o Senhor. E a libertação não está acontecendo. E virei as costas e fui lá para dispensar a menina. Na hora que eu virei as costas, dentro de mim, eu não ouvi voz de fora, dentro de mim veio bem assim uma voz. Essa moça está como está, porque o pai dela a violou quando ela tinha 9 anos de idade. E um ódio profundo tomou conta do seu coração. Foi só isso que veio. Aí eu pedi para que todos saíssem, porque é uma coisa muito íntima da pessoa. Eu posso contar porque ninguém sabe quem é, né? Uma coisa muito íntima da pessoa. Quando estava só eu e ela ali, eu fui conversando e dizendo, eu preciso que você se controle. Eu preciso que você peça a Deus a ajuda de voltar a si. E ela foi voltando aos pouquinhos. Eu perguntei para ela, eu falei, fulana, isso que está dentro de você, essa situação toda, começou quando você era criança, não é? Aí ela começou a chorar. Eu falei, alguém que você amava e que você achava que ia cuidar de você, causou um grande mal a você, né? Fez uma grande dor, porque a gente também tem que ter sabedoria, até de como pôr uma palavra de ciência. Deus revelou, mas você não vai pegar aquela verdade e tacar como uma pedra na testa da pessoa. Aí ela chorando mais forte, fez com a cabeça que sim. Aí eu perguntei para ela, esse mal que a pessoa te fez foi um mal sexual? Ela gritava. Quando eu disse isso, gritava, chorava, gritava. E aí eu esperava ela se acalmar. Quando ela terminou de se acalmar, eu perguntei, foi o seu pai? Ela quase desmaiou quando eu fiz essa pergunta. Esperei. Aí ela me disse que sim. E aí ela me contou tudo. Ela tinha 21 anos e já tinha feito 7 abortos. A pessoa que tinha feito o último aborto dela disse que ela nunca mais engravidaria. E realmente não engravidou. Porque foram tantas violências no útero dela que ele se tornou inconsistente, não segura mais criança. E ela contou do cafetão, e ela contou da vida nos vícios. E eu pedi a ela, dizia, olha, a sua libertação virá pelo perdão ao seu pai. Você precisa perdoar o seu pai. E aí conversei com ela sobre as coisas que envolvem outras pessoas, como era o caso do pai, a história da pessoa.
Eu disse, olha, nada desculpa o que ele fez com você. Mas você precisa confiar a Deus o julgamento do seu pai. Porque Deus sabe dele o que você não sabe. E você precisa se dar a chance de ter uma vida, que até agora você não teve. E essa vida virá pelo perdão que você dará. Vai cortar as amarras com essa história ruim que você viveu até agora. Você aceita fazer a experiência de tentar perdoar o seu pai? E ela disse que sim. Foi muito difícil, porque a pessoa não consegue dizer, eu perdoo meu pai, sabe? Mas ela conseguiu com muito custo. E daí ela sumiu. Ela sumiu por uns 2 meses. Mas eu não tinha marcado nada com ela. Ela não falhou comigo, não. Mas 2 meses ela sumiu. Eu achei, não vai voltar, né? Depois de 2 meses ela voltou meio brava. Me pegou pelo braço, me arrastou para o lugar que eu atendi ela e disse assim, eu fiquei 2 meses odiando você. Mas eu não consegui ficar longe, porque eu voltei aqui para te fazer uma pergunta. Eu falei, tá, pode falar. Quem foi que te contou? Porque ninguém sabe. Ela achava que eu tinha descoberto de alguma maneira o que aconteceu. Aí eu fui explicar para ela o que era uma palavra de ciência. E ali nós retomamos. E essa moça se dedicou de verdade a fazer tudinho que eu tinha pedido para ela. Mas um dia ela chegou lá muito triste para me contar que ela tinha caído na prostituição de novo, logo depois de um atendimento. Eu tinha acabado de atendê-la e ela foi para o ponto e foi com o primeiro homem que apareceu. Falei, o que foi que aconteceu? Ela disse, não foi por dinheiro, não foi por nenhum outro motivo. Meu corpo está acostumado. Senti falta desse tipo de envolvimento. Era um vício já a prostituição, entendeu? Começa muitas vezes por uma necessidade, pela necessidade do dinheiro, por um momento de revolta, pelo desprezo do próprio corpo, por uma forma de protesto. Mas depois de um tempo, isso pode se transformar verdadeiramente num vício. E traz muitas consequências para a pessoa, gente. Traz consequências para o corpo, mas traz consequências emocionais. Destrói a afetividade da pessoa, destrói. Eu não sei quem foi que inventou o termo mulher de vida fácil, porque a prostituição nunca foi fácil. Você se deitar com qualquer pessoa por causa de dinheiro, pessoa que você não gosta, pessoa suja, pessoa ruim, pessoa que vai fazer maldade com você, vida fácil, não é. Mas tem um componente extremamente destrutivo em tudo isso. E, infelizmente, muitas pessoas não conseguem se libertar disso. Por isso, se Deus não intervier, a pessoa não se liberta. Por isso que eu quis ler aquele trechinho do livro, onde diz que todos nós somos fracos e todos nós precisamos de ajuda, e chega uma hora que aqueles que estão na condição semelhante à nossa não podem nos ajudar. Nós precisamos de um poder extraordinário para a nossa libertação, e foi o que aconteceu com ela. Então, se a pessoa está nessa condição e quer até a cura do próprio corpo, para poder voltar a praticar o mal, Deus que é bom, você acha que vai dar? Não vai. Porque, por vezes, aquela doença, aquela enfermidade no corpo, vai preservar a pessoa até da morte física. Mas, sobretudo, vai conter ou desacelerar o processo de morte espiritual. Então, a nossa oração, quando pede a Deus uma coisa boa, Deus sempre nos dá. E quando pede uma coisa ruim, Deus nunca nos dá. E isso é uma liberdade para nós imensa. Que você já imaginou se a gente fosse rezar pensando assim, será que o que eu vou pedir agora a Deus vai fazer bem para mim ou vai fazer mal? Porque se eu pedir, Ele vai me dar. Aí eu peço a coisa má e ela vai lascar com a minha vida. Então eu tenho que medir o que eu vou pedir. Ia ser uma tristeza a nossa oração se a gente diante de Deus tivesse que ficar medindo o que pedir. Não meça o que pedir.
Peça tudo, peça com vontade, peça com força, peça coisas difíceis a Deus, peça coisas impossíveis, peça com todo o seu coração e deixe nas mãos dele, que ele vai fazer o filtro. Se for bom, ele vai te dar, se não for bom, ele não te dá, e ele nunca vai deixar de atender a sua oração se ela for feita com sinceridade. Se ele não der o que você pede, ele te dá algo melhor, maior, que vai ao encontro da sua real necessidade. Então Deus atende a todos, mas ele atende especialmente quem confia nele. Atende especialmente quem espera coisas boas de suas mãos. Por isso começa aqui, todos de ti esperam que a seu tempo o Senhor lhes dê alimento. Todos esperam em Deus. Vai perguntar para o agricultor, que espera que o solo responda, que espera que a chuva caia. E quando a seca se estende, o que faz aquele que planta? Ora e pede ao Senhor, manda chuva e abençoa, porque nós precisamos ter o que comer. E olha, meu querido, a oração interfere até na natureza. Tem um dos testemunhos ligado à medalha das duas cruzes, a Valdene deve lembrar, porque ela trouxe esse testemunho aqui para nós, que pegou fogo na roça e o vento estava jogando fogo na direção das casas. O fogo já estava lambendo as primeiras casas, quando aquela mulher, ali pegando a medalhinha, começou a rezar, caiu de joelhos e começou a repetir: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Na mesma hora o vento virou e começou a soprar o fogo para longe da casa, que foi o tempo suficiente. Você lembra desse testemunho, Valdênis? Que foi tempo suficiente para chegar toda a ajuda, e caminhão-pipa, e bombeiro, e a vizinhança, e eles conseguiram conter o fogo numa coisa que era impossível. Porque a oração, até nisso, intervém. Então, Deus atende a todos, mas atende de forma especial quem confia nele, quem espera coisas boas de suas mãos. E aqui está o segredo: se unir a Deus. Se unir a Deus. Perseverar para viver batizado no Espírito Santo. Porque só pela efusão do Espírito Santo é que nós teremos olhos para ver Deus vencer e nos fazer vencer em todas as coisas. Sem a efusão do Espírito Santo, a gente só vê calamidade, e o bem a gente chama de coincidência, né? Tudo que é coisa ruim que acontece, é Deus, é castigo, Deus não olha para mim, e aí o bem, o livramento, a salvação que acontece, que sorte que eu tive, foi uma coincidência. A pessoa que não caminha no Espírito Santo, uma pessoa que não se mantém, procura preservar a graça do batismo no Espírito Santo, que não persevera para viver batizada no Espírito Santo, ela não tem olhos para ver Deus vencer. Deus vence, mas ela não vê. E ela não percebe que todas as coisas estão cooperando para o bem dos que amam a Deus. Então nós precisamos perseverar para viver batizado no Espírito Santo? Sim. Mas não basta clamar e viver essa experiência do batismo no Espírito uma vez só? Não. Porque veja, sacramento do batismo, aquele que a nossa mãe nos leva na igreja quando criança, nossos pais nos levam na igreja quando criança, ou até quando você foi batizado adulto, que vai lá e o padre mergulha você na água, ou derrama água sobre a sua cabeça e lhe diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, sacramento é um só, acontece uma única vez e não mais. E isso é uma coisa tão séria que, se uma pessoa for batizada fora da igreja católica, mas quem a batizou, não é? Numa igreja evangélica, por exemplo, a batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se essa pessoa entrar para a igreja católica não a rebatiza, porque ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o elemento da água derramado sobre ela, porque o batismo é um só. Não se faz rebatismo.
Mas essa graça chamada batismo no Espírito Santo, que não é o sacramento, é uma graça, é um evento espiritual, é um derramamento da parte de Deus. Esse acontece sempre que nós nos abrimos ao Senhor. Márcio, eu entrei para um grupo de oração e eu fui batizado no Espírito Santo tal dia, papapá. Esse é o dia que você lembra e que você reconhece que pela primeira vez aconteceu. Mas se você acha que o seu batismo no Espírito Santo aconteceu só lá naquele dia, Deus te livre de uma coisa dessa, que coisa lamentável. Porque aquele dia foi o início de uma nova oportunidade, de um novo momento na sua vida, onde essa graça se renova de dia para dia. E por que nós precisamos lutar e nos esforçar para permanecer cheios do Espírito Santo? Porque Deus nos abastece, Deus nos faz plenos. Mas com as nossas mágoas, com os nossos sofrimentos, com as nossas tristezas, com os nossos pecados, é como se você enchesse uma lata de água, da mais pura e límpida água, até transbordar, mas essa lata está cheia de furinhos. Então não importa o quanto ponha, vaza. Por mais santo que você seja, vaza. Sabe, escapa de nós, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelas nossas distrações, pelas nossas inconstâncias. Então qual é o segredo? Encher-se de novo. E a palavra de Deus sabe disso, por isso que nos diz: enchei-vos do Espírito de Deus. E um dia me vinha muito forte uma imagem, sabe, dessa latinha furada, perdendo a água o tempo inteiro. E aí eu perguntava ao Senhor: como fazer com que a lata esteja sempre cheia, se ela está toda cheia de furos? Aí me veio a imagem, sabe, de uma mangueira ligada na lata. Ela perde o tempo inteiro, mas ela se enche o tempo inteiro. Então, ainda que vaze, o Senhor é infinito na sua misericórdia, na sua bondade, para nos encher plenamente. Não importa o quanto a gente se esvazie, gente, a coisa mais importante é estar sempre cheio. E cheio do Espírito Santo, você verá que Deus, em todas as situações, nos faz mais que vencedores. Mais que vencedores. E é assim que Ele nos dá uma alegria sobrenatural que nos enche de força. A nossa alegria é sobrenatural, porque a alegria natural se perde na decepção, se perde na tristeza, se perde numa contrariedade, se perde no meio de uma perseguição, se perde no meio de uma traição. Não é verdade? A alegria natural se perde nessas coisas. A alegria sobrenatural, ela permanece apesar de tudo. Patrícia começou sorrindo para a vida ontem dizendo assim, que muitas vezes nós estamos aqui e sorrimos para a vida, mesmo entre lágrimas, com lágrimas nos olhos. Tem gente que assiste a gente e acha que nós não temos problemas. Acha que a gente sorri para a vida porque a nossa vida é fácil. Porque nós não temos dificuldades, porque nós não temos problemas, porque a nossa comunidade ela é fácil, porque nós vivemos só o amor e a adoração, né, que está nos nossos estatutos. Mas a nossa comunidade é dura, nossa comunidade é difícil. Na nossa comunidade nós sofremos muitas vezes, e não sofremos só uns com os outros, sofremos com as coisas que vêm de fora, sofremos com o sofrimento das nossas famílias, sofremos com pais doentes, sofremos com pessoas que exigem de nós o que nós não podemos dar. Nesse momento, né, a esposa do Ricardo Ida está numa fase muito delicada, estamos sofrendo com ele, com a família. Padecendo por causa da enfermidade da esposa. Mas mesmo em todas essas situações, nós não perdemos a alegria, nós sorrimos entre lágrimas, apesar de tudo, porque a nossa confiança em Deus e a nossa esperança é maior do que qualquer dor e qualquer sofrimento. E quem vai nessa direção vence, vence para valer, vence de verdade. Não é que vence porque consegue lidar com isso, vence porque contempla o fim disso, contempla a vitória de Deus sobre estas situações. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, derrame a sua alma no Senhor. Nesta manhã, nesse sorrindo para a vida,
Derrame a sua alma aos pés de Jesus. Lance sobre Deus, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque no colo dele. Entregue nas mãos de Jesus todas as suas preocupações. Você está preocupado? Você não vai conseguir se livrar dessas preocupações se você não tiver alguém confiável a quem entregá-la. A preocupação regride, arrefece, quando você é capaz de pô-la no lugar certo, nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ter alívio. E aí você vai ter promessa de Deus para você. Aí você vai ter uma palavra de vida que vai te dirigir e te mostrar como é poderoso para vencer todas essas situações o Senhor nosso Deus. Então, agarre-se a Deus mais do que a sua própria vida. Você pode perder a vida, mas você não pode perder seu Deus. Você não pode perder o Senhor, porque Ele é a fonte que dá além do que nós podemos imaginar. Deus dá além do que nós podemos imaginar. E Ele abre porta onde antes era uma parede, onde antes era um muro, onde antes era uma rocha. Tudo por meio de Jesus, tudo por meio de Deus. Você tem essa confiança? Aceita rezar com a gente um pouquinho então? Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre seu coração. Se você precisa de paz, saiba que ninguém além de Deus pode dá-la a você. Uma paz que sossega a cabeça, que sossega o coração. Tudo de bom vem de Deus. Foi por causa do Senhor, nosso Deus, que você acordou hoje. E para continuar vivos, é dele que nós dependemos. Até a morte tem que dobrar os joelhos diante dele, tem que se curvar diante dele. E poderoso e bom como ele é, o Senhor tem sempre as mãos abertas para socorrer você com os seus bens. Ele socorre com seus bens aqueles que dele precisam. Diga para o Senhor o que você está precisando. Diga para Ele: meu Senhor, meu Deus, meu Jesus amado, eu preciso. E diga para Ele o que você precisa. Diga a Ele: vem depressa me socorrer, Senhor, porque eu preciso, eu sou fraco e pecador. Eu preciso da tua ajuda. Chame pela presença de Deus. Vamos orar. Jesus, cantemos. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Faça essa oração agora, canta. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Pede o batismo agora do Espírito. Por isso vem, Espírito Santo. Peça o Espírito. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vinde sobre todos nós. Ó, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas. Fecunda-me com nova vida. Inunda-me com o seu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Mais uma vez, para encerrar.
eu preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho, eu preciso de ti. E peça isso mesmo ao Senhor nesta manhã, a graça de você se manter unido, unida a Ele. O que tem separado você do Senhor são pecados? Busque a confissão, busque o sacramento da reconciliação. Você precisa perdoar alguém, dar o perdão a alguém? Vá ao encontro dessa pessoa, mande uma mensagem, mas se reconcilie, meu irmão, minha irmã. Busque a graça de viver em estado de graça. É isso que nós precisamos para fechar todas as brechas na nossa vida, para que o inimigo não possa mais entrar. E aí onde você está, seja aí no seu trabalho, seja em casa, peça mesmo o batismo no Espírito Santo, diariamente. Vá pedindo essa graça agora. E eu peço aos meus irmãos que nós possamos orar pedindo esse batismo para quem está agora nos acompanhando. Através das ondas eucarísticas da Rádio Canção Nova, através agora da imagem da TV, do áudio da TV, chegando até você. Muitos que estão ouvindo aí pelo fone, nós estamos clamando agora sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Um batismo no Espírito Santo. Um novo batismo no Espírito Santo neste dia. Que você seja totalmente renovado, meu irmão, minha irmã. Que você seja agora totalmente transformado, meu irmão, minha irmã. Que você experimente o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que pode transformar todas as coisas. Que você experimente nesse momento o toque de Deus na sua vida. O Espírito Santo envolvendo todos os seus sentidos, todas as faculdades da sua alma, a sua mente, o seu consciente, o seu inconsciente, o seu subconsciente, até mesmo aquilo que você não sabe, mas que foi ferido e que precisa ser tocado agora pela graça de Deus. Nós estamos clamando sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que não se sente amado, que você experimente agora o batismo no amor de Deus, que você experimente o amor e a misericórdia de Deus, meu querido, minha querida, que você se sinta abraçado agora, o abraço de Deus Pai, neste momento, onde você estiver, que você sinta mesmo o fogo do amor de Deus se acendendo aí no seu interior, essa chama viva que nós precisamos manter viva dentro de nós, consumindo tudo aquilo que não vem de Deus, nos purificando e fazendo de nós homens e mulheres novos. Vem batizando também os jovens, Senhor, os adolescentes que nos ouvem agora, muitos que estão de férias e ouvindo agora porque a mãe, alguém da família está ouvindo. Vem batizando as crianças agora no Espírito Santo. Batiza no ventre das mães também aquelas que estão sendo geradas nesse momento. Vem, ó Paráclito, em nome de Jesus e por intermédio de Nossa Senhora. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor.